O discipulado é um chamado a colocar o amor de Deus acima de todos os outros amores, não para anulá-los, mas para purificá-los e ordená-los. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, a palavra de Deus nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza autêntica do discipulado cristão. Não como uma rota clara e pavimentada, mas como um caminho que, por vezes, se revela exigindo de nós uma sabedoria que transcende o entendimento meramente humano. Como águas que se encontram no mesmo leito, as três leituras desta liturgia convergem para um tema central: a sabedoria necessária para seguir Jesus Cristo e as incertezas que podem envolver nossos mais sinceros desejos espirituais. Na primeira leitura, nós começamos com o sussurro antigo da sabedoria que nos interroga com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Qual dos homens que pode conhecer o desígnio de Deus? Quem pode imaginar o que o Senhor quer? Sabedoria, capítulo 9, versículo 13. O original hebraico nos revela aqui a palavra etzar, que não se refere apenas a um plano ou conselho, mas à própria profundidade do propósito divino, insondável para a mente finita. A mensagem dessa passagem nos liberta de uma preocupação excessiva em definir, eu diria com ridícula clareza, o que seja a vontade do Senhor para e sobre nossa vida. Diante da vastidão do céu, nós somos como grãos de areia, somos como areia entre os dedos, como folhas levadas pelo vento. Nossos pensamentos terrestres são frágeis diante da eternidade de Deus. A época patrística ecoa esta humildade. São Gregório de Nazianzo, o teólogo, nos advertia que Deus é mais apreendido naquilo que Ele não é do que naquilo que é, convidando-nos a um pensamento apofático, quer dizer, a partir daquilo que não é, um reconhecimento da distância abissal entre o Criador e a criatura. É nesta imensa e bendita incerteza que se abre o espaço para a fé verdadeira. No Evangelho de hoje, nós lemos que uma grande multidão acompanhava Jesus. São Lucas, capítulo 14, versículo 25. Era uma multidão entusiasmada. É precisamente diante deste entusiasmo popular que Jesus pronuncia palavras que soam como pedras jogadas num lago tranquilo, palavras que podem soar duras. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. São Lucas capítulo 14, versículo 26. O verbo grego misei, comumente traduzido como odiar, ele possui aqui uma conotação semítica, ou seja, que apresenta um pouco do pensamento da cultura hebreia, que o verbo aqui, odiar, misei, indica prioridade absoluta, não é aversão emocional. Em outras palavras, poderíamos dizer que é um hebraísmo que significa amar menos, preferir menos. Não se trata aqui de uma aversão emocional aos nossos familiares, aos entes queridos, mas de estabelecer uma prioridade absoluta no amor a Cristo. O magistério da Santa Igreja nos lembra no seu catecismo, Jesus recorda aos discípulos que devem amá-lo preferindo-o a tudo e a todos. É um chamado a identificar a desordem do amor, a colocar o amor de Deus acima de todos os outros amores, não para anulá-los, mas para purificá-los e ordená-los. Como nos ensina Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, ele diz que o amor a Deus deve ser preferido ao amor às criaturas, não porque devemos desprezar as criaturas, mas porque Deus é o bem supremo. Esta exigência
não visa cortar radicalmente todas as relações, assim tão necessárias da sua vida, mas de discernir a verdade e a modalidade do seu desejo. O problema não são o pai, a mãe, mas nossos apegos. Jesus não busca criar dependência, mas libertar dos apegos que escravizam. A diferença é sutil, mas fundamental. Enquanto os falsos mestres exploram a devoção para dominar, Cristo convida a liberdade através do despojamento. As duas parábolas do construtor da torre e do rei que vai à guerra não são convites à frieza calculista, mas à prudência espiritual. Jesus nos convida a calcular e ponderar bem antes de embarcar na construção da torre ou da batalha. O verbo grego psefizo significa literalmente calcular com pedrinhas, uma referência às antigas tábuas de cálculo. É um convite à honestidade consigo mesmo, diria, a não ceder a perigosos entusiasmos sem antes avaliar se temos os meios e, mais profundamente, as atitudes necessárias. Não para nos desencorajar, mas para nos enraizar na realidade, para evitar o ridículo da inconsistência. Meus irmãos e minhas irmãs, e a cruz que Jesus nos fala hoje como interrogação permanente? Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. São Lucas capítulo 14, versículo 27. A stauros não é apenas um fardo. Do grego, um ponto interrogativo nunca definitivamente superado. A cruz é um sinal de que o caminho do discipulado é um contínuo processo de libertação. Libertação das nossas projeções, das nossas expectativas, das nossas próprias intuições, que precisam ser constantemente confrontadas com as exigências evangélicas. São João da Cruz, em sua subida do Monte Carmelo, nos ensina que, para chegar aos que não sabem, deves ir por onde não sabes. Para chegar ao que não sabes, deve ir por onde não sabes. A cruz é, portanto, este caminho desconhecido que nos liberta de nossas escravidões mais, diria, inveteradas, mais profundas, aquelas escravidões que gritam por liberdade. Essa liberdade é particularmente vital diante das escravidões aparentemente espirituais, que são ainda mais perigosas porque mais sutis. Quantas vezes, em nome da religiosidade, nós nos apegamos a regras, a ritos, a dogmas, sem que o coração seja verdadeiramente liberto? O discipulado autêntico nos exige romper com qualquer forma de prisão, inclusive aquelas que se vestem de piedade. Na segunda leitura da carta de São Paulo a Filemon, o apóstolo, que é um exemplo concreto dessa sabedoria do discipulado, diante de Onésimo, o escravo fugitivo, São Paulo não impõe ordens, mas ele roga, transformando uma relação de posse em um laço de fraternidade em Cristo. Ele deseja que o retorno de Onésimo a Filemon não seja por obrigação, mas por livre vontade. A palavra grega ekousion, que aqui se traduz por voluntário ou espontâneo, revela o coração da ética cristã, a liberdade interior que transforma até mesmo as relações sociais mais rígidas, demonstra uma vida transformada pela graça num amor que brota da liberdade. Aqui o apóstolo Paulo antecipa, identificando como a necessidade de ter as atitudes corretas para a sequela de Cristo não é uma questão de conformidade forçada, mas de uma generosidade que nasce da convicção interior. Esta é a essência do discipulado. Uma adesão livre e um serviço amoroso que brota de uma alma liberta. A Santa Igreja
na Constituição Dogmática Gaudium et Spes, no número 17, nos lembra que a dignidade humana exige que o homem atue segundo uma escolha consciente e livre. As palavras de Jesus não visam criar novos grilhões, mas quebrar as correntes invisíveis que nos prendem. Meus irmãos e minhas irmãs, qual homem pode conhecer o querer de Deus? Quem pode imaginar que o Senhor quer? Como nos diz o livro de Sabedoria, no capítulo 9, versículo 13. Esta pergunta não é desespero, mas é humildade sapiencial. É como uma brisa suave que dissipa a névoa. A sabedoria divina nos ensina que a verdadeira fé convive com a incerteza, encontrando em Deus, não em nossas certezas, o fundamento da esperança. Eu concluo essa reflexão deste domingo dizendo que Jesus não nos convida a um caminho de fanatismo, mas a uma liberdade radical, liberdade dos apegos que nos escravizam, liberdade das seguranças falsas, liberdade até mesmo de nossas próprias ambições espirituais. Como o vento que sopra onde quer, o Espírito nos conduz por caminhos que nossa sabedoria não pode prever. O verdadeiro discípulo é aquele que, como Maria diz, faça-se, sem compreender plenamente, confiando que aquele que nos chama é fiel. Nós precisamos, nessa semana, examinar nossos corações. Podemos nos perguntar: nós seguimos a Cristo ou as nossas projeções sobre Cristo? Nós buscamos a Deus ou os nossos próprios interesses espirituais? A resposta, como a sabedoria, é dom que devemos pedir humildemente àquele que dá a todos generosamente e sem recriminação. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de Deus nos conceda a coragem de calcular o custo, não para recuar, mas para abraçar com mais determinação a aventura de sermos discípulos de Jesus Cristo, que tudo abandona por um único e verdadeiro Senhor. Esse é o caminho do discipulado, seguir Jesus Cristo. Um santo e abençoado domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.